Olá, queridos alunos, queridos professores, professores de uma forma geral, psicopedagogos, pedagogos, pais, mães e o público em geral que está assistindo o AFIAcast Paraíba. Nós estamos hoje aqui com 3 ilustres professores da AFIA Paraíba. A professora Vilane Vani, o nome dela é chique mesmo assim, tá? O professor Alexandre Negri e o professor Ideltônio, para um bate-papo sobre a matriz da AFIA. E nesse episódio nós vamos falar sobre SOI, que são Sistemas Orgânicos Integrados, que vai do 1 ao 5º período, e falar sobre RAM, que é o módulo de habilidades médicas, que vai do 1º ao 8º, mas hoje, notadamente, nós vamos falar do RAM do 1º ao 5º. E já de imediato eu passo a palavra à dama da nossa mesa, a professora Vilane Vani, para se apresentar. Professora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao AFIAcast Paraíba, e o microfone é seu para você fazer sua apresentação. Obrigado, Sérgio. É muito bom estar aqui, né, com vocês para a gente falar sobre isso, sobre a nossa matriz, né? Identificar o que está acontecendo na AFIA Paraíba. Eu sou formada na Universidade Federal da Paraíba, já vai fazer 25 anos. Sou gastroenterologista e endoscopista digestiva e estou há quase 10 anos na instituição da AFIA. Que maravilha! Imagine como vai ser rica essa nossa discussão. E eu vou passar agora já de imediato para o professor Alexandre Negri. Professor, seja bem-vindo. Faça a sua apresentação. Obrigado. Faço minhas as palavras da colega. É uma honra participar aqui com vocês. Eu sou cardiologista e intensivista, tenho título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e pela MIB. E assim, estou na AFIA desde que a minha filha entrou. Então já faz mais de 10 anos. Não vou dizer o tempo exato para não parecer tão velho, mas é em torno disso, mais de 10 anos, acho que junto com a nossa amiga. E é sempre bom falar, até da AFIA, porque para mim eu tive 2 experiências. A experiência antes do PBL e a experiência agora com o PBL. E foi muito interessante, porque antes do PBL eu achava que o PBL era uma coisa que não iria vingar e que eu falava muito contra. E hoje a gente pode conversar depois como eu sou apaixonado por esse novo sistema. Que maravilha, que maravilha. E agora, o professor Ideltônio, que está conosco desde a fundação da instituição. Professor Ideltônio, o microfone é todo seu. Pode fazer sua apresentação. Muito obrigado, meu amigo Sérgio, meus colegas aqui na mesa do AFIAcast. Eu estou na instituição há pouco mais de 20 anos, o tempo da instituição. Sou bacharel em Ciências Biológicas, sou especialista em Biofísica, mestre em Genética e doutor em Odontologia. Tenho, na minha prática docente, que tem cerca de 20 e muitos anos, quase 30, eu tenho sempre ensinado a área de Biofísica e Fisiologia, e com o advento do PBL, já mesmo antes da chegada da AFIA, no tempo da Faculdade de Ciência Médica, na formação dos grupos de PBL, a ampliação dessa minha participação também para a fisiopatologia. Que maravilha! Então, veja, nós estamos aqui, você que está chegando agora, nós estamos aqui numa entrevista com a professora Vilane Vani, o professor Alexandre Negri e o professor Ideltônio. Então, já de início, a gente perguntar para a professora Vilane, né, a experiências com o RAM, com esse módulo de habilidades médicas. Então, professora, fica à vontade para conversar. E eu já peço que o professor Alexandre também já interaja, e o professor Ideltônio, que é do módulo de Sistemas Orgânicos Integrados também, e a gente vai fazer um grande bate-papo. E o objetivo é que o pai que está em casa, a mãe, o aluno que deseja fazer um curso de medicina, ou até um aluno de medicina que está nos assistindo, possa entender um pouco da matriz AFIA, dessa potência, e de repente estar até conosco no futuro. À vontade para vocês. Então, como professor Ideltônio, eu estou aqui um pouquinho antes dessa matriz, totalmente PBL, mas eu já participava de aulas com PBL, né, a tutoria. E eu consegui pegar as turmas desde o início, no RAM 1, né, do 1º período, 2º período, fui professora também do 3º e do 4º período. Hoje eu estou no P1, no RAM do P1, e coordenadora e professora do P2. E o RAM é habilidades e atitudes médicas, né? É o antigo semiologia, né? Então, a gente tem... É importante saber que temos aulas teóricas ainda, né? Temos aulas teóricas com palestras,
né? Mas a força maior, a maior parte, digamos assim, 80% do período é na prática, né? A gente faz práticas no centro de simulação e simulamos realmente um atendimento, né, a um paciente com simuladores, né, de baixa e alta complexidade, dependendo do período que você se encontra. E a minha experiência é maravilhosa, né? Eu adoro, né? Porque você, desde o primeiro período, você está se comportando como um médico, você está sendo ensinado a ter atitudes médicas, né? A ter ética, né? Não só técnica, mas você ter uma ética médica, né? Como falar, como se comportar diante de um paciente, como respeitar o paciente como indivíduo, isso tudo é muito importante para nós e a gente está ensinando isso desde o primeiro período. Que maravilha. Professor Alexandre, quer completar? Quero sim. Para mim, realmente foi surpreendente, né? Porque eu vinha de uma outra matriz, de uma outra metodologia, que eu até conversei aqui com vocês antes, que eu achava que, de repente, essa PBL não iria vingar. Mas, assim, me surpreendi. Chega a ser até emocionante, né? Quando a gente está junto com os alunos, eles incorporam a prática de uma maneira que você vê um aluno, à medida que ele está representando um paciente, ou está representando um médico, ou simulando uma doença, às vezes é tão emocionante que chega a chorar mesmo, e você vê que não é por ser artista, não, é por emoção mesmo. Então, é uma coisa que comove e que eu acho que fortifica, aumenta muito o aprendizado, facilita o aprendizado. É muito interessante. A primeira experiência que eu tive, eu ainda era da antiga matriz. Eu fui chamado por uma colega do, acho que SOI 3 ou do RAM 3, alguma coisa assim, para dar uma aula, um curso de eletro. E eu acho interessante isso, porque eu no P7, eu já dava mais ou menos algumas noções, e a gente tinha algumas noções de eletro para o pessoal do P7, e eu fui para esse P3, que era o PBL. E quando cheguei, eu fui enganado, porque a colega disse que os alunos não sabiam nada, e eu preparei uma aula assim, bem básica e tal. Era 1 hora de aula. Quando estava terminando essa 1 hora, eu ainda estava na onda P do eletro. Por quê? De tantas perguntas, de tanta interatividade. Eu parei a aula e disse, olha, eu fui enganado, porque agora eu vou ter que mudar a aula, e uma aula que seria de 1 hora, ficou quase 2, 3 horas. Os alunos interagiram tanto que eu me vi na obrigação de, como professor, falar para os meus alunos do P7 que eles tinham que estudar mais. Para quem está em casa nos assistindo, né? Então, RAM, habilidades e atitudes médicas, e antes do aluno ter o contato, né, com esse professor, vamos dizer assim, ele também passa em SOI, que são sistemas orgânicos integrados. E aí eu trago o professor Ideltônio para falar desse módulo. Esse conhecimento prévio que Alexandre falou da aula reflete o que o aluno capta nos diversos segmentos do módulo de SOI. SOI você tem a APG, que é aprendizado em pequeno grupo, você tem a aula teórico-prática em laboratório, também em pequenos grupos, você tem a relação desse conhecimento com a informação em TICs, tecnologia de informação extremamente importante no nosso dia de hoje, e especificamente na aprendizado em pequeno grupo, no APG, o aluno está em contato com a informação pela realidade. Então, lhe é exposto, primeiro, em pequeno grupo, você tem grupos de aproximadamente 10 alunos que estão sobre a tutela de um professor em uma sala de aula com 3 grupos. Então, o professor está monitorando aquele aprendizado para que direcione a pauta. É o caso que é exposto, e a profundidade e a necessidade do conhecimento o aluno define nos passos que o aprendizado em pequeno grupo traz. E ali você tem uma coisa muito importante, que é o fato de que é o aluno quem vai pautar o que ele tem que estudar. Então, isso dá uma informação para ele, dá relevância. E ele descobre uma coisa que os grandes alunos sabem. O aluno em PBL, ele descobre necessariamente isso, ele sendo mediano ou não, ele sendo o grande aluno descobre, e no método PBL todos descobrem, que é que o que faz você ganhar conhecimento é estudo. Eu posso assistir aula e tirar conhecimento da aula? Posso, se eu estudei. Se eu tenho capacidade de estudar.
A demanda é minha e eu me apoio em sala de aula, mas o grande apoio é meu estudo. O aprendizado em pequeno grupo, como a gente vai ver ao longo do AFIAcast, ele dá ao aluno esse suporte pessoal. Eu sou capaz de estudar e aprender. Legal. Eu gostaria de fazer um comentário em cima do que Deltônio falou. São duas coisas que eu percebi que me animaram bastante. A primeira é que, além disso que você acabou de falar, nós temos uma arma, que é o Canvas, e que quando a gente começa a fazer a apresentação do RAM, o aluno ele já sabe que a participação dele é importante. Eu tive uma experiência no meu primeiro ano de RAM, que foi muito gratificante. Tinha um aluno que eu não sabia se ele era bom ou ruim, porque ele não participava. Ele não fazia... Eu olhava, perguntava, E aí, quando você vai dar a nota, você dá a nota por participação. Então, a grande vantagem é que, quando eu dava a nota de todos era, 20, a dele eu botava 15, 16 e explicava por quê. Esse camarada, 2 semanas depois, ele pediu para ser um dos atores e ele simplesmente deu um show. Ele mostrou o contrário do que eu achava, que ele era um aluno fraco. Pelo contrário, ele era um aluno muito bom, só estava intimidado. Quando tirou a timidez, ele mostrou o aluno que ele era. Isso demonstra também a potência do que os métodos de avaliação que acompanham essa matriz. Recentemente, numa oficina pedagógica, a gente estava falando sobre as 24 possibilidades de avaliação da matriz, ou seja, percorre aí várias perspectivas dessa capacidade, né, que o aluno tem que ter. Então, se o aluno ele é bom de interlocução, ele pode se desenvolver mais ainda, ou quem não é tão bom pode ter esse estímulo, né, para apresentar o que ele é capaz de fazer. Mas também, se ele é muito bom em síntese, também tem uma avaliação de síntese ou de portfólio. E aí eu queria trazer para essa discussão a professora Vilane, falando um pouco mais sobre a importância dessa metodologia ativa de RAM, né, e também traçar um paralelo, talvez, com a sua formação. Então. Se foi com metodologia ativa e a intensidade, né? Porque às vezes você usa a metodologia ativa, mas não tem tanta intensidade no uso, né? O que mais chama a atenção na metodologia ativa é que o aluno é sempre estimulado. A metodologia estimula o aluno, né? Sempre ao estudo, à procura, à busca, às práticas, a ele se expor, né? Por quê? Porque não é só 80% de prática que a gente tem, mas a nota do aluno, 55% dela é das práticas. Então, é de uma prova prática e é do que ele faz nas habilidades e atitudes métricas semanalmente. Essas notas são dadas semanalmente com a participação dele, porque a gente estimula ele não só oralmente, mostrando que tem que fazer, que tem que ser avaliado, mas também na hora de avaliação, toda semana. E assim, é muito diferente para mim, que eu sou da parte tradicional, né, que a gente ficava sentadinho lá, estudando, olhando o professor falar e copiando tudo que o professor falasse, assim, para estudar só aquilo para fazer uma prova. E Vilane, né? e aí a pauta é do professor. Pois então, todo ser humano tem seu viés científico, moral, de formação, de conhecimento, e aí o professor traz instintivamente o seu viés. Exatamente. E aí o viés do professor é do professor. O aluno fica à parte disso. Na metodologia ativa, não. Na metodologia ativa, a pauta é revelada a partir do viés do aluno, da necessidade que ele tem. Então, ele vai buscar o conhecimento dele. E é uma coisa que eu via muito isso desde a outra matriz, que era na tutoria. Os alunos, quando estudavam, eles diziam: professor, eu aprendi uma coisa, eu via uma coisa aí que me levava a outro conhecimento e eu ia buscar aquilo e ficava assim numa rede de conhecimento, né, que estimulava mais ainda o aluno a querer mais estudar, a querer mais aquele conhecimento, porque ele é que estava adquirindo aquilo. Era como se ele tivesse orgulho, né, daquela aquisição que ele estava tendo. Daquela construção. Daquela construção. Você sabe uma coisa que hoje aconteceu, já aconteceu outras vezes, mas hoje ficou bem evidente isso. Além de tudo, estimula o aluno a se atualizar. Hoje uma aluna veio falar comigo, achei fantástico a reclamação dela. Ela disse: Alexandre, eu fiquei, professor, né? Professor, eu fiquei assim porque teve uma determinada questão que estava... Uma das referências era uma referência de 2014
Só que ela estudou a referência de 2023, 2024. E isso, assim, é fantástico. Porque na nossa época a gente pegava o que tivesse à mão e fazia e tal. Então, hoje o aluno entende que se ele não se atualizar, se ele não correr atrás, ele vai ficar para trás. Isso é muito bom. Eu fiquei super contente, eu só fiz elogiá-lo. Eu digo, parabéns. É isso mesmo, você tem que atualizar. O professor que não se atualiza, ele vai formar um aluno retrógrado, desatualizado. Não pode. E aí a gente Muito bom isso. todas as colocações, né, enriquecem aqui o nosso debate para quem está em casa assistindo e tentando entender um pouco o que é a matriz AFIA. Então, só entendendo que esse módulo de habilidades e atitudes médicas, ele é horizontal e ele vai do 1º ao 8º, e nesse momento a gente está tratando mais um pouco dele do 1º ao 5º. E o professor Ideltone, que está aqui junto com a professora Vilane e o professor Alexandre, que é de Sistemas Orgânicos Integrados SOI, que também faz essa parceria entre o SOI, que prepara, que vai lá para o RAM. E eu queria entrar agora no centro de simulação. Legal. Quer dizer, a diferença entre o aluno ir direto para um posto de saúde ou para um hospital e ter contato com o paciente, e quando ele tem essa metodologia e esse objeto de aprendizagem que é os simuladores nessa construção de formação dele. Então, no centro de simulação, a gente tem um progresso, né, do RAM, do 1º período ao 8º. A gente começa com pacientes rígidos, né, sem doenças, né, aprendendo a ter atitude, como eu disse, com o paciente e algumas técnicas de semiologia, mas no paciente rígido. Isso a complexidade é grande e a tecnologia é pequena. Com o avançar do RAM, a gente vai aumentando o nível de tecnologia com simuladores altamente realísticos, né? E diminuindo a complexidade. Outra coisa importante de se saber, que o doutor Alexandre estava falando, né? As turmas da gente são pequenas, né? Fantástico. As turmas da gente são pequenas. A gente não está dando no centro de simulação aula para 30 pessoas, nem 50 pessoas. Nem 20 pessoas. No máximo, RAM 1, 2 e 3 são 15 pessoas. E isso diminui. A partir do 5º período, eu acho que cai para 8 alunos, né, por turma. Então, isso enxuga muito, o conhecimento roda muito entre esses alunos e faz com que todos eles, né, participem da aula, né? Então, eu acho isso muito importante e como eu digo, vai se sistematizando. É um aprendizado em espiral, né? Que às vezes você dá ali uma reanimação cardiopulmonar no P2, no início do P2, e no P5 você vê de novo. E depois lá em cima você vê, mas já avançado, né? Então, você vai vendo coisas e vai consolidando aquele raciocínio e aquele aprendizado. E Vilane, o SOI interage muito com isso, Alexandre, que você tem formação teórica, ela surge também 2 vezes e vai se aprofundando junto com a habilidade médica. Então, o aluno chega para a habilidade médica com o conhecimento já visto no SOI. O SOI vai trazer, por exemplo, na APG, você tem no 1º período o módulo de cardiovascular e subsidia no 2º período para habilidades médicas o conhecimento de uma alteração. E é aprofundada no 3º período em SOI o aspecto fisiopatológico dessas condições. E vai trazendo a realidade do que será a atitude médica o conhecimento prévio necessário. Uma coisa que eu percebi, assim, tem umas frases que, como professor, você quase sempre fala em todas as turmas e tal. E eu tenho uma frase, um texto que eu gosto sempre de comentar com os alunos. O que o médico deveria saber é o que ele menos sabe, que é anatomia e fisiologia. Então, quando eu era do método antigo, eu repetia isso com muita frequência. Por quê? Porque a gente começava a fazer perguntas para que eles entendessem a fisiopatologia e aquele conhecimento mínimo de anatomia e fisiologia era muito fraco. Hoje, as turmas que eu tenho pego, as turmas que têm vindo, já do SOI e tal, raramente eu falo essa frase, porque quando eu começo a dar uma noção, ou fazer alguma pergunta básica, tem sempre alguém da turma, não, professor, eu lembro, era assim. Então, isso facilita a nossa vida.
E eu acho importante reforçar o que a Vilani falou, que são perguntas recorrentes de pais médicos, colegas. Alexandre, pelo amor de Deus, uma turma com 130, 140 alunos, como é que você consegue dar aula? Então é importante reforçar isso que você falou. A gente estava conversando aqui. As turmas que nós damos aula não é uma turma com 100, com 60. As turmas grandes, é quando você vai dar uma palestra, numa assembleia, alguma coisa, mas as turmas são de 15, 16. O meu grupo de RAM são 16 pessoas. Então dá tranquilamente para você dar aquela simulação teórica e fazer a simulação no laboratório. É fantástico. E já que vocês puxaram, né, essa questão dos pequenos grupos, e aí Ideltônio eu acho que já ia fazer o complemento, talvez eu vá perguntar até o que Ideltônio já ia complementar, né? Essa dinâmica, Ideltônio, dos alunos em grupo, discutindo, a liderança entre eles, as dúvidas, um aluno que de repente é mais tímido, um aluno, né, como o professor Alexandre colocou, ou um aluno que tem uma dificuldade de aprendizagem, né? Nós temos agora casos de alunos com alguma baixa visibilidade, outros com alguma deficiência em termos de mobilidade. Então, esse grupo ajuda, né, essa diversidade de pessoas ali, ajuda esses alunos a vencer essas barreiras, eles contribuem uns com os outros. Como o aluno ele está envolvido no seu grupo e como o grupo é pequeno, o professor consegue ver e contribuir e interferir de forma mais próxima ao aluno. Então, aquilo que eu faria para uma turma grande, massificado, porque eu não tenho como ver o aluno pessoalmente, eu consigo fazer no grupo com certa individualidade. Eu consigo, percebendo semana a semana, 2 encontros semanais, o que eu posso fazer para que aquele aluno melhore dentro das suas peculiaridades. Para que eu não intimide aquele aluno, para que o meu chegar não seja tão forte que eu intimide. Por outro lado, aquele aluno mais proativo, de maior capacidade, eu também consigo interferir nele a ponto de que ao instigá-lo eu consiga fazer ele subir. Então a gente consegue individualizar pela condição de pequeno grupo e pela demanda. E isso deve ser importante, porque no dia a dia dele, numa unidade de saúde, ele vai trabalhar em grupo, não é isso? Ele vai trabalhar em grupo sempre, né? Num hospital, né? Numa cirurgia, né? Numa UTI. É isso que a gente passa para os alunos, né? Desde o primeiro período, né? Essa conscientização de equipe, né? De diversidade, de respeito, não só com outros médicos, mas com toda a equipe da área de saúde. E isso eles treinam nos pequenos grupos, na APG, se for SOI, ou quando ele chega do 6º ao 8º em MARC, né? Que também é esse aprofundamento de SOI. Mas a gente continuando, né? Queria que vocês falassem mais um pouco sobre o módulo, né, de RAM e de Antônio também de SOI. Assim, uma outra coisa que eu acho que é importante a gente deixar claro é que na AFIA, na nossa faculdade, a gente não tem só essa prática, nem tem só a prática no laboratório e tal, porque nós também acompanhamos pacientes de verdade, por exemplo, no CAIS, né? Que agora não é mais CAIS, né? Acho que mudou de nome, não é CAIS ainda, e isso é muito bom, porque eles saem dessa vivência, né, um pouco mais fechada, e eles começam, professor, aquilo que o senhor comentou na aula, realmente esse paciente, isso acrescenta de uma forma exuberante. Então, é muito interessante que tenha essas duas linhas, né? A linha acadêmica, fechadinha no laboratório, mas eles têm contato com a vida real. Isso é muito importante. E depois de ter sido treinado num ambiente simulado, seguro, para também contribuir com a segurança dele e do paciente. Fantástico. No caso da AFIA, né, da matriz AFIA, você que está em casa não conhece a matriz AFIA, então o aluno tem contato com a prática desde o primeiro período, né? Fora também com essas atividades de extensão, que vai ser vai ser um outro podcast, um outro AFIAcast, só para falar do módulo de ESC e de PIEP, né? Legal. Mas assim, essa prática que o aluno tem em RAM, né? Quando vocês observam como na matriz que a gente fazia anteriormente funcionava e hoje, quer dizer, eu imagino que seja muito mais potente. Nossa, sem dúvida. Assim, quando a gente faz o OSCE, que é a prova prática, né, do RAM,
Um aluno está lá, entra na sala, que é um simulador de consultório, né? A gente fica por trás de um espelho, o aluno não vê o professor que vai avaliá-lo e ele é exposto a uma situação. E dentro daquela situação, ele vai ter que se expor, se apresentar, perguntar, fazer anamnese, fazer o exame físico. Lavar as mãos, higienizar as mãos. E a gente fica assim, às vezes a gente fica deslumbrado com aluno de segundo período fazendo assim exames neurológicos, né? É outra coisa que eu pego muitos alunos que vêm transferido de outras faculdades para ver se eles conseguem pagar o RAM 1, RAM 2. E tem alunos no terceiro período que não conseguem pagar o nosso RAM do primeiro período. Não consegue pagar. Impressionante a diferença. Porque é muito avançado, né? E é uma coisa assim, gradativa, né? Você, no P1, você começa fazendo atitudes, né, de como se expor ao paciente, como lidar com o paciente, o que perguntar, aí vem a anamnese, vem higienização das mãos, depois vem sinais vitais, pressão arterial, ectoscopia, aí vem os aparelhos, né, aparelho respiratório, aparelho cardiovascular, aparelho digestório, né, isso tudo no P1, né? Claro que sem as patologias, né? As patologias vão ser vistas depois. Mas é muita informação e muita informação de qualidade para um aluno de primeiro período. Eles no comecinho, eles são bem verdinhos, né? Não sabem nada assim. No final, eles fazem... rápido, né? Eles fazem uma anamnese e um atendimento completo de um paciente. E essa incorporação dos saberes, das habilidades e das atitudes são muito importantes porque, antes de todo conhecimento e toda habilidade, o médico tem que ser um profissional humanístico. Ou seja, ele está num momento delicado. Uma unha encravada é um momento delicado para uma pessoa. Porque a pessoa não sabe o que aquilo vai acontecer. Então, o médico se aproxima da pessoa num momento delicado. Então, há uma necessidade muito grande de essa humanização. Mas essa humanização só ocorre se houver segurança. O indivíduo seguro, sem saber se está lidando corretamente, tende a não ser cortês. Então, essa segurança que Virane fala na prova OSCE revela essa capacidade que o aluno tem de interagir bem com o paciente, que é o seu foco principal. O seu foco principal é o paciente, é resolver o problema do paciente, que sempre é um problema complexo, porque o ser humano é um indivíduo em si complexo. Para quem está em casa, né? Eu sempre, quando a gente fala de siglas, né? Então a gente começou a falar de RAM. Então a gente explicou, né, que significa habilidades e atitudes médicas, o SOI, os sistemas orgânicos integrados, o OSCE. Para quem está em casa, a gente explicar um pouco, né, como funciona esse OSCE, qual a importância do OSCE nessa formação médica. A gente já viu que ele faz isso repetidamente, né? São várias vezes. Então, a gente explicar um pouco para quem está em casa o que seria o OSCE. O OSCE é a prova prática, né, de habilidades e atitude médica. É onde você vai ser exposto a uma situação, você sozinho ou em conjunto, depende do RAM também, que tem provas de OSCE em conjunto, né, com a equipe toda agindo. E você vai fazer toda a sua técnica, tudo que você aprendeu em sala de aula, né, conjuntamente durante o semestre. Não vai ser uma coisa que você não viu. Você já foi exposto àquela... Várias vezes. Aquele caso, mas a diferença é que você vai estar lá sendo avaliado e você vai estar sozinho, né? Você tem que fazer tudo. E vai ser levado em consideração sua atitude, como é que você maneja o paciente, como é que você se conversa com o paciente, né? Sua humanização e a técnica, né, de semiologia, correto? Ou seja, o professor Alexandre falou, e faz várias vezes, né? Então, essa intensidade é muito importante. Muito. Tanto é que hoje, pela manhã, sempre, né? Quando está chegando perto o OSCE, professor, como é? Não tem nada diferente do que a gente está fazendo aqui. Ah, mas eu vou ficar nervoso. Ótimo. Ótimo. A hora de ficar nervoso é agora. A hora de errar, a hora de titubear é agora. E isso é interessante, né? Porque muitas vezes, na primeira vez que eu participei,
Teve um aluno excelente, o aluno era maravilhoso, mas muito bom. E o OSCE dele não foi tão bom. Ele ficou chateado e tal. Eu digo, ótimo, é bom que tenha sido ruim, porque o seu outro você vai dar show. E foi o que aconteceu. Às vezes é só uma questão de controle emocional. E o médico que não tem controle emocional vai sofrer mais. E é bom que ele aprenda a ter esse controle agora. Porque quando chegar lá na frente vai ficar mais fácil. Então, é muito bom. Eu tenho uma experiência pessoal que eu gostaria de compartilhar. Porque eu tenho 2 filhos. A minha filha já formou e no método antigo. E o meu filho está agora, ele está no 6º período. E eu lembro que quando eu ainda estava na metodologia antiga, ainda não tinha entrado no PBL, eu ficava me valendo dele, né? O que é esse OSCE? O que é esse o teu? O que é RAM? Que danado é RAM? O que é AS? Eu não sabia nada disso. E ele foi me orientando e assim, e eu fui entendendo que a formação dele realmente vai ser melhor do que a formação da minha filha. Que está muito bem, fez residência, já está formada, já é geriatra e tal. Mas eu acho que ela inclusive reconhece isso. Eu acho que eu dei um pouquinho de azar, porque essa formação, esse PBL, a formação realmente é mais completa, é mais abrangente, é muito interessante. Então, você que está em casa, que está assistindo um pouco do nosso AFIAcast Paraíba, conheça mais sobre a matriz da AFIA, visite nossa unidade e uma oportunidade vai ser os dias 11 e 12 de novembro na nossa área, lá na Faculdade de Ciências Médicas, no Intermares Hall, o 2º Congresso Médico Estudantil e o 1º Congresso de Ligas. E a palestra de abertura vai ser com o professor Leandro Carnal, que vai falar um pouco sobre desenvolvimento humano e o papel da medicina nessa trajetória. Então, que você que ainda não se inscreveu, você que é nosso aluno ou não, inscreva-se, escreva inclusive seu trabalho científico, porque nós vamos ter várias discussões lá, é um congresso internacional e você vai ficar apaixonado pela AFIA. Voltando aqui para nosso bate-papo, né? Eu queria perguntar a vocês, bom, o aluno da AFIA, então, ele está sendo exposto a uma metodologia potente, não é isso? Mas nós sabemos que no instrumento de avaliação do MEC, o MEC, quando autoriza ou avalia um curso, ele olha 3 pontos fundamentais: o projeto pedagógico, a formação de professores e a infraestrutura física e tecnológica. Vocês, professor Alexandre, é pai, tem filhos conosco, mas se vocês conhecessem a AFIA como vocês conhecem e vocês tivessem que escolher colocar o filho de vocês lá, o professor Deltone também, né? Teve um filho lá conosco. Vocês indicariam, né? Porque às vezes a pessoa que está em casa diz, bom, queria saber se esse professor indicaria o filho dele para estudar lá na AFIA Paraíba. Eu não preciso responder, né? Tem 2. Eu não preciso responder, né? Tem 2. Então, eu acho que minha pergunta, pessoal, não foi das melhores, porque já está respondida. Então... Não, mas eu vou responder, porque o que eu disse hoje a Eveline, né? Eu digo, Eveline, quando eu olho essa matriz, me dá vontade de fazer medicina de novo aqui. E pior que eu comentei isso um dia desse, sabia? Foi. Eu gostaria que na minha época fosse assim. Uma medicina de novo e aí, com essa matriz. Já aproveitando, deixar um abraço para a nossa coordenadora, a professora Cristia Carina, para a Bárbara, nossa diretora de ensino, para a professora Eveline, que é coordenadora do NAPED, para a Tayane, que é coordenadora do NET, para a Lúcia, que é coordenadora da COPEX, e para toda a nossa equipe, professora Cristiane Garrido, que é nossa diretora de ensino, está de licença maternidade, está com Maria Luísa em casa, mas já volta agora, no dia 31 de outubro, e a Elaine, que está interina lá, que é a nossa líder de secretaria, e que está interina na direção administrativa e financeira. Pessoal, continuando a nosso bate-papo aqui, queria que vocês falassem um pouco sobre a importância do RAM, né, dessa habilidade do saber fazer, né? Então a gente está falando muito do saber fazer, ou seja, não só estudar, né, mas estar praticando, e isso a longo prazo, né? Quer dizer, esse médico que vai se formar daqui a pouco, nós chegamos no 8º período agora, o antigo 8º período ainda era matriz antiga, agora já é matriz nova, então a gente completou todos os períodos da faculdade dentro da matriz AFIA. Como é que vocês veem esses alunos no futuro atendendo a nossa população? Diferenciados. Com certeza diferenciados, né? Diferenciados. Eles mesmo, quando eles vão, eles dizem, professora, eu fui para um médico, ele não fez nada do que a gente faz aqui. Né? Eles comparam os médicos que atendem eles com o que seria o atendimento deles, né? As técnicas, a anamnese, a semiologia, então totalmente diferenciados.
Eu vou falar uma coisa que talvez vocês até não gostem, mas assim, era a minha impressão e até 2, 3 anos atrás. E o que é que eu dizia? Eu vivencio os dois lados. O lado público, eu sou coordenador da residência de terapia intensiva no OHU, vivencio todos os alunos que passam por mim, desde os internos, residentes de várias especialidades, e vivencio o lado privado. E eu dizia antes que os dois eram ruins. Não via muita diferença. Infelizmente, os dois eram ruins, porque a gente, de cada 10 alunos, eu enxergava 2, 3 que talvez tivessem um potencial e que fossem ser médicos de verdade. Hoje eu falo que eu já vejo, há 2, 3 anos atrás, eu falo que eu já vejo uma luz no fim do túnel. E essa luz no fim do túnel é essa metodologia. Porque você consegue identificar hoje mais alunos bons do que alunos ruins. Alguém comentou para mim, não lembro exatamente quem, mas ele disse, não será porque eles estão sendo forçados a estudar? Eu digo, pois é, provavelmente. Mas eles deveriam ter sido forçados a estudar? Nós não estudamos no método antigo, né? Nós nos diferenciamos por quê? Porque a gente estudava. Infelizmente, tem que ter um estímulo. E eu acho que talvez essa metodologia, posso estar enganado, seja esse estímulo. Então, hoje, eu vislumbro mais ou menos como você, um universo, um horizonte, um futuro melhor de médicos. Que a gente sabe que cada vez mais saem mais médicos, isso é uma crítica e todo mundo faz e tem que fazer, então, muitos médicos. Mas a partir do momento que você vê que aquela turma, que aquela faculdade está formando com qualidade, aí eu realmente fico mais esperançoso. Isso é importante, essa fala do professor Alexandre e também a professora Vilani, e Del também vai fazer a colocação dele. Hoje nós temos uma meta, que é uma meta do Ministério da Saúde, né, que já é recepcionada de uma meta da OCDE, que é ter 3,3 médicos por 1.000 habitantes. Então, o Ministério da Saúde estabeleceu essa meta e está aí com mais médicos 3. Né? Então, a gente sabe que a população precisa. Existe um indicador que vai medir o sucesso dessa política pública, que é um indicador de descentralização, de desconcentração. Ou seja, hoje a gente tem no Nordeste 1,93 médicos por 1.000 habitantes. E no Norte do país, 1,43 por 1.000 habitantes. E a meta é chegar a 3. Né? Mas se a gente chegasse a 3 com qualidade, né? E esse médico que está mais concentrado no litoral, ele for para o interior, né? Cuidar da população, mas com muita qualidade, então isso nos dá um alívio. E é isso que a AFIA tenta fazer. A AFIA, para você que está em casa, que não conhece a AFIA tem 37 faculdades de medicina, das quais 1/3 do mais médicos. Em lugares aonde poucos grupos querem ir. Então, recentemente, eu estive em Itacoatiara, passei 20 dias lá. Né? Lá, 5 horas de carro da capital Manaus, né? Nós temos também Manacapuru e outras, né? Cruzeiro do Sul, no Acre, e temos lugares que ninguém quer ir, né? Mas a AFIA está presente e das 37 unidades, né? Também 1/3 está no Norte e no Nordeste, que é um local que tem os menores índices de cobertura do profissional médico, principalmente no interior. Então, a AFIA, além de ser um maior grupo de educação médica do Brasil, ele está muito forte no Norte e Nordeste. 1/3 das suas unidades é mais médicos, ou seja, tem uma pegada muito social, valoriza o SUS. Né? Então, o ano passado, a AFIA Paraíba fez 85.000 atendimentos, né? Com os seus alunos, com os profissionais de saúde do nosso estado, contribuindo também para o atendimento da população. E agora a gente está prestes a iniciar a nossa obra do Centro Integrado de Saúde, que vai ser realmente o maior investimento em educação médica que está acontecendo nesse momento no nosso estado. E a gente quer fazer a regulação pelo serviço público. Nós não queremos cobrar. Nós queremos que isso seja realmente um instrumento de distribuição, né, de saúde e de bem-estar para a população da gente. Voltando aqui para a nossa... Deixa eu só te fazer uma pergunta. Por favor, professor. Muita gente em casa quer fazer. E todas essas unidades com sistema PBL? Todas essas unidades com sistema PBL, investindo na formação do professor, a Direção Nacional de Ensino visitando instituições de ensino superior no mundo inteiro, né, para atualizar esse método, porque a gente sabe que as melhores escolas de medicina, né, distribuídas por todo o mundo, eles têm experiências, boas práticas, e a gente quer entender como essas boas práticas estão funcionando. Tanto é que agora, para 2025, a gente já vai ter também melhorias nas nossas
na nossa matriz justamente nessa direção, de entender o que é que está sendo feito de melhor para oferecer isso ao nosso aluno, né? E aí eu quero trazer o professor Ideltônio para a discussão, falar um pouco também, professor, sobre essa questão que a gente vem falando, sobre essa preparação desse aluno, né? E levar realmente o aluno de qualidade para atender a população, né? Um método de qualidade. Eu estou presente no curso do primeiro ao quarto período em SOI, APG e dando as palestras. As palestras vinculadas ao meu tema e SOI vinculada a aquele período específico. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Eu tenho tido o privilégio de ver esse aluno chegar ainda verdinho, ainda com muita insegurança relacionada ao método, ainda claudicante no que diz respeito à necessidade que ele tem, a musculatura que ele tem que ter para estudar. O aluno chega no curso de medicina, todo curso de medicina, sem a capacidade que ele precisa ter para estudar. Ele não terá, ele chega para correr uma maratona sem nunca ter corrido 100 metros. Sem saber estudar. E o método ele começa a dar essa potencialidade ao aluno, a capacidade de estudar em quantidade e com qualidade. Porque a medicina cresce desde o primeiro momento onde todo o curso de medicina foi obrigado a ser 6 anos, é o final da Primeira Guerra, 1919. Nós estamos aqui, 100 e tantos anos depois, continua 6 anos. Então, o conhecimento aumentou drasticamente. E o médico não pode se dar ao luxo de dizer, não, eu não aprendi aquilo ou aquilo outro. Não pode. Ele não vai ser cardiologista, mas qualquer que seja a especialidade dele, ele tem que ter conhecimento cardiológico. Com certeza. Então, eu vejo nisso não só o conhecimento que o aluno está adquirindo à medida que ele vai se inserindo nos módulos subsequentes, mas a musculatura intelectual que ele vai ganhando para o aprendizado que ele vai ter. Qualquer que seja a especialidade dele, Sérgio, daqui a 14 anos, 6 anos de formado, mais 7 anos mais 8 anos de profissão, o tratamento que ele vai fazer no paciente não existe hoje. Não adianta você ensinar o tratamento de hoje, que daqui a 14 anos é outro. 14 anos será outro. Ele tem que ter musculatura intelectual, me permite o trocadilho, isso mesmo, para aprender. O pneumologista, no início da Covid-19, ele não sabia de nada sobre o tratamento daquilo, porque ninguém sabia. Se ele não for capaz de aprender uma grande quantidade de conhecimento, trazer para a sua prática e humanizar essa prática, ele não é médico, é técnico. Legal. Que tem muitos. Muitos. Bom, uma aula, né? Aqui nós estamos tendo aqui uma aula, né, de professora Vilane Ivan, de professor Alexandre Negri, de professor Ideltônio. E para a gente continuar nessa discussão, eu queria que aí de maneira livre vocês trouxessem a visão de vocês, né? O que é que o aluno tem ganhado, né? Tem trazido para o seu conhecimento através do RAM, né? Dessa habilidade e atitudes médicas, dessa parceria com o SOI. Também queria que vocês falassem um pouco dessa parceria com os sistemas orgânicos integrados. A gente recentemente fez um podcast só de SOI, né? E aí uma das coisas que os professores mais trouxeram, Sérgio, a gente estudava anatomia, estudava isolado alguma disciplina, biologia. Quando a gente chegava no outro período, a gente ia ver a anatomia 2, e não era integrado. E isso trazia uma certa dificuldade para a gente. E SOI vem justamente fazer essa agregação. E eu acredito também que habilidades e atitudes médicas também faz essa agregação do ponto de vista da semiologia, vamos dizer assim. Então, quando o aluno vai dar o sistema cardiovascular ou o sistema respiratório na semiologia, na habilidades e atitudes médicas, ele já viu necessariamente a anatomia desse sistema, né, a embriologia, a fisiologia. Ele já tem um conhecimento geral desse sistema e agora ele vai botar em prática como é que vai fazer, quais os sintomas que o paciente vai ter relacionado a esse sistema e como ele vai abordar isso tecnicamente, né? A ausculta, a inspeção torácica, né? A palpação, a percussão. Ele vai aprender isso com a gente, mas com todo a carga, né, do SOI que ele já tem. Então, necessariamente, ele precisa ter isso antes para a gente entrar com a semiologia, que é habilidades e atitudes médicas depois. Eu, como professor do RAM, eu tenho só que agradecer ao SOI. Porque, na realidade, é o que a
Vilani falou, né? O aluno já chega com algum conhecimento e esse conhecimento facilita o nosso desenvolvimento. É aquilo que eu falei para você. Antigamente a gente eu reclamava, eu sempre batia nessa tecla. Você não sabe nada de anatomia, você não sabe nada de fisiologia. Como é que você quer aprender fisiopatologia? Como é que você vai entender a doença se você não sabe anatomia e fisiologia? Hoje está mais fácil. Não vou dizer a você que ele já chega, mas facilita muito, porque ele tem o conhecimento básico e facilita, inclusive, para ele estudar o que ele não sabe. Ele não entendeu muito bem, ele vai lá e dá uma revisada na anatomia e na fisiologia e facilita. Então, meus agradecimentos ao SOI. E aí, Del? A gente SOI, SOI é um módulo bastante amplo e nele a gente tem aprendizado de pequeno grupo, que é o centro de SOI, e em torno de SOI tem as palestras, que são, elas são semanais, mas elas são pontuais no que diz respeito ao conhecimento como um todo. Ela é um evento. Ela não é como é no clássico, no tradicional, que é sempre aula, 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 aula. Não, a gente tem a palestra para nortear o aluno, uma vez na semana, e nós temos o SOI com o APG aparecendo 2 vezes na semana e o laboratório. O laboratório são aulas teórico-práticas, de cunho informativo, ou seja, não é uma habilidade que vai ser desenvolvida ali, a habilidade é em RAM, mas de cunho informativo, onde os professores vão trazer aqueles temas de maneira a discutir com os alunos a partir do que a gente, do APG, está dizendo que é uma fragilidade, ou também para levantar potencialidades. No APG, aprendizado em pequenos grupos, nós temos cada grupo e vamos trazer um caso clínico e abrir o caso clínico, fazer a discussão do caso clínico e encerrar o caso clínico dentro da semana. Então, a gente está sempre abrindo e fechando ou seja, a gente está fechando um caso clínico e abrindo o próximo, fechando um caso clínico e abrindo o próximo, seguindo, e aqui, percebam, o PBL clássico, ele nasce a partir de uma série de conhecimentos pedagógicos. Sem querer entrar nessa seara, mas o que se chama de conhecimento emancipatório, que é aquele conhecimento que eu trago e aquele conhecimento me dá uma capacidade, me emancipa de alguma maneira, a partir da chamada Escola de Frankfurt da Educação, um pesquisador chamado Habermas. E o PBL se fortifica nisso. Só que há uma mudança de informação, há uma mudança do nosso mundo muito veloz, tão veloz que a gente não percebe quando a gente vê, está lá. Então, por exemplo, a gente tem que associar a isso tecnologia da informação. Eu não posso trazer aquele PBL pensado, porque eu tenho tecnologia da informação. Então, eu tenho que trazer nuances disso. Nós temos o TICS, Tecnologia da Informação e Comunicação. O que é que eu posso agora, com as inteligências artificiais, ignorar a inteligência artificial é besteira, ela está aí, à mão. Agora, a Meta lhe dá a inteligência artificial no WhatsApp. Se você quiser fazer uma pergunta, você faz. Você está entendendo? E mais, como aí a gente diz, erra. Você tem que estar atento ao erro, mas você não vai imaginar que você vai coibir o aluno de fazer isso, porque não vai. Todo mundo faz. Você tem que só ter a precaução para que aquilo não seja equivocado. E você tem a metodologia APG adaptada para a nossa realidade. Por exemplo, o PBL clássico tem 7 passos. Nós temos 9. Por quê? Porque a gente precisa de uma série de contextos que precisam ser inseridos nisso. Atualizados. Contemporanizados. São 9 passos, né, Deltônio? São 9 passos. Quer dizer, assim, a gente trabalhou aqui no último AFIAcast Paraíba esses 9 passos de APG. E é muito interessante. E uma coisa que eu trazia, a gente conversava, era que, na realidade, é uma representação, é um modelo de representação da realidade, né? Quando o aluno ele se depara com um caso clínico, ele se pergunta, né? Assim, como é esse problema, né? Quais são os quesitos que eu faço do problema, como é que eu faço uma síntese. Lá no final do nono passo, como é que é o feedback, como é que eu vou estudar. Então, esses 9 passos que você podia falar mais um pouco para a gente, ele representa uma realidade normal, ou seja, ele vai encontrar aquilo na vida dele profissional. Muito do que eu consigo tirar de uma situação, na vida também, mais ainda na condição do médico, ela às vezes passa batido porque eu não organizo a informação.
Então, a primeira coisa que os 9 passos conseguem dizer para a gente é organizar. Então, eu tenho um caso que vai ser projetado em sala de aula, na sala de APG, de pequenos grupos, e o aluno vai ler, pede para um aluno ler, ou o professor ler. E à medida que você vai lendo, você vai se inteirando com aquele caso. Esse é o primeiro momento. Ler. Eu preciso ler. Eu li, e aí tem coisas que eu não sei o que é. Então, nesse primeiro momento, o primeiro passo é ler e identificar o que eu não sei. Eu não sei o que é anamnese. Ou eu sei o que é anamnese, mas eu não sei o desdobramento médico disso. Então, o termo desconhecido pode ser um termo conhecido que eu não tenho a profundidade necessária. Feito isso, eu digo, mas qual é o problema aqui? O que é que aconteceu, por exemplo, no caso com o seu João? Pode não ser uma doença. Pode ser um indivíduo que sofreu um grande susto. A aula é sobre cortisol. Então, eu sei qual é o objetivo, mas eu preciso que o aluno encontre aquilo. Então, eu não tem uma patologia, mas eu preciso conhecer aquilo. Então, o aluno vai levantar qual é o problema. As questões que vão trazer as hipóteses. É o segundo passo. Isso posto, eu preciso analisar o problema. Aí é que vem uma coisa que é muito impressionante. O aluno, qualquer pessoa, ele tem conhecimento prévio de qualquer coisa. O que ele precisa ver é o quanto aquilo é balizado ou não. Legal. Ou seja, ele sabe alguma coisa sobre aquilo. Tá, ele nunca leu sobre cortisol, mas ele já tomou um susto. Ele sabe que é uma resposta. Ele sabe que o coração dele bateu mais rápido. Ele sabe que ele ficou ofegante. Ele sabe que aquilo... juntar, né? Ele sabe que aquilo não desapareceu depois que o susto foi embora. Ele não sabe que o cortisol aumenta 3 dias, mas ele sabe que aquilo perdura. E aí ele vai dimensionar aquilo. E aí ele vai chegar à necessidade de estudo. Diz, não, eu sei alguma coisa eu não tenho certeza, outra coisa eu não sei. Aí ele vai dimensionar o estudo, vai para o próximo passo, que é o quê? Faz o resumo e objetivos de aprendizagem. 4º passo e 5º passo. Objetivo de aprendizagem. Tudo bem, são 3 grupos. Aí é que vem uma melhoria. Com 3 grupos, eu não vou ficar isolado nem no grupo. Eu, como tutor, nesse momento dos objetivos, eu tenho que manter os grupos inseridos neles mesmos, para que um não contamine o outro com a ideia que ele tem. E aí eu vou... o próximo passo é socializar os objetivos. Aí eu vou descobrir que meu objetivo faltou uma coisa. Mas quem é que produz esse efeito? Esse efeito, o outro grupo falou de uma glândula, que ele também não sabe que é a suprarrenal, muito menos que é o córtex suprarrenal. Entendeu? Muito menos que é a região fasciculada. Ele não sabe, mas o outro levantou. Ele vai saber, ele pauta como... Eu não sou obrigado a saber tudo. Eu sou obrigado a não ignorar meu desconhecimento. Eu tenho que me preparar para o que vem. Isso dá ao aluno uma certa segurança. Só eu não sei, mas eu sou capaz de aprender. Está aqui o meu tutor para me ajudar, está aqui a literatura para me ajudar, está aqui os 3 dias que eu tenho para estudar. O que eu não posso é passar 3 dias indo para o cinema, porque na próxima quinta-feira tem aula. Eu tenho que estudar, porque senão eu vou passar vergonha. Todo mundo sabe. Por que eu não vou saber? Por que eu não vou saber? Você está entendendo? Tô. Então, isso traz uma pauta para ele. Isso traz uma pauta para ele. E lhe digo, e para mim. Porque ele pode chegar a dizer uma coisa que eu não sabia. Se eu não vier estudado também, eu não sou capaz de oferecer o que eu tenho que oferecer. Isso me engrandece de uma maneira, isso me traz um conhecimento acrescido gigantesco. Além de um conhecimento que esse é imensurável, que é o seguinte... de eu entender que esse estudante não está bem hoje porque ele está passando um problema pessoal. Eu tenho que ser capaz de observar isso. E que esse outro não está porque ele não estudou. E eu tenho que ser capaz de levantar os dois. Eu não posso ter pena de um e ser algoz de outro. Eu tenho que ver o que é que está acontecendo. Isso dá um cabedal. Você consegue melhor no grupo menor. Isso você só consegue no grupo menor. Perfeito, Alexandre. Sim, aí os passos, para terminar os passos. Eu já ia perguntar. Mas e os passos? Aí depois você tem os objetivos, aí você vai estudar. Aí você tem o autoconhecimento. O autoconhecimento. Isso é o que é estudar em grupo, mas o autoconhecimento é pessoal. Eu tenho que sentar e estudar. Não tem jeito.
Não há possibilidade. Eu tenho que sentar e estudar. Eu tenho 3 dias entre uma sessão e outra, eu vou estudar. Mas eu tenho minhas escolhas de literatura, eu tenho minhas escolhas de tempo demandado. Por exemplo, no caso de fisiologia, 2 livros maravilhosos, Guyton e Hall. Tudo bem, excelente Guyton e Hall. Mas eu posso escolher Silverton, que é um pouquinho mais aquém, mas também é excelente. Ou não, eu posso escolher Margarida Aires, professora da UFMG. É superior ao Guyton. Ela não arrudeia porque é difícil. Ela fala tudo, fala biofísica, bioquímica. Eu estou com tempo, o resto estudado, vou usar o Margarida. É uma escolha. E aí a gente vai trazer isso para integração. Então, no retorno, a primeira coisa que a gente fazer, que é a maior parte da APG, é o discutindo. E aqui ele vai dizer, não, eu estudei sobre cortisol, o cortisol é produzido na região fasciculada da região da glândula suprarrenal, a demanda tem um eixo hipotálamo-hipófise, pelo estresse, vinculado à melatonina. A outra, espera aí, qual é o vínculo à melatonina? Aí disse, não, é o quiasma óptico. Aí disse, e onde é que fica o quiasma óptico? Entendeu? Aí eu criei uma outra lacuna de aprendizagem. Mas não é ruim a lacuna, não é a melhor coisa do mundo. Ele vai ter que aprender o quiasma, não é porque vai cair na prova, não. Ele vai ampliar conhecimento. Ele vai ampliar conhecimento. E ele vai descobrir que ele vai para onde ele quiser, que ele aprende o que ele quiser, que ele não tem que aprender a prova, não. Ele tem que aprender o que ele quiser para ele rir da prova. Aí, rapidamente, você falar os 9, para a gente resumir para quem está em casa nos assistindo. Lembrei dos 9 passos, não esqueço mais, lá do AFIACast Paraíba. Leitura do caso e levantamento dos termos desconhecidos. Levantamento das questões que define o problema. Análise do problema, que é tentar responder as questões com conhecimento prévio. O que é que isso vai me dar? O que eu sei e o que eu não sei. Aí isso me permite resumir tudo. Então eu preciso falar disso, isso, tem muita coisa que eu não sei. E aí eu vou para o 5º passo, que é definir o que eu tenho que estudar. Esse passo é muito importante. E esse passo é baseado em objetivos, ou seja, em verbos. Descrever, explicar, citar, são os verbos de Bloom. Então, eu preciso desses verbos. Então, eu vou ter... o número não é definido. Eu não tenho que ter 1, 2, 3 ou 4. Eu tenho que colocar aquilo que eu preciso estudar. E numa sequência... E numa sequência lógica. O 6º passo vai socializar os objetivos de cada grupo, porque se eu perdi um objetivo, o outro grupo traz. Né? Se o meu objetivo foi melhor, o outro grupo pode modificar o dele. E... vamos para o 7º passo, que é ao autoconhecimento. Eu vou estudar em casa. Eu volto 3 dias depois, aí eu vou para o 8º passo, que eu vou discutir com meus pares, enquanto eu tutelo. Porque pode vir alguma coisa errada. Né? Pode vir alguma coisa errada. E eu preciso mostrar ao aluno que ele está errado e por que ele está errado, sem dizer a ele. Porque senão sou eu que estou dizendo. Né? Eu preciso perceber, e eu preciso perceber a dificuldade que ele tem para fazer isso, porque um aluno não tem, o outro tem, ninguém está conseguindo, esse aluno está um pouquinho inseguro, eu tenho que dar segurança a ele para ele poder falar. E acontece, raramente você sai com outra lacuna da lacuna. Você realmente resolve. Se não resolve sabendo, resolve. Mas a gente precisa, se a gente estudar isso, a gente sabe. Né? Se eu estudar o eixo de regulação do cortisol, eu descubro aqui no meio. Sabe onde procurar. Onde procurar. E aí, no final, o 9º passo, eu faço um feedback. Eu me sento à mesa e digo tudo isso que eu estou dizendo aqui sobre aquele caso. E tento ser o mais transparente possível e cordato. Porque eu preciso dizer ao aluno que ele não foi bem. Que ele não foi bem pelo pior dos motivos, porque ele não estudou. Mas eu tenho que dizer isso de maneira a crescer ele, não a tolher. Isso a gente vai aprendendo... não é tão fácil. Né? Não é tão fácil. Não é tão fácil. Tem algumas técnicas, né? Você elogia primeiro, que ele sempre tem potencialidade, e você chega lá. Mas, para mim, só tive uma vez isso. O mais difícil é quando o aluno é descortês. Descortês é traço de personalidade, e para você trabalhar em grupo, você tem que ter cortesia. Mesmo com quem você não gosta tanto. Né? Legal. Bom, tivemos aqui uma aula dos 9 passos da APG, né, que trabalha junto com o SOI, que é o Sistemas Orgânicos Integrados, que na AFIA você estuda do 1º ao 5º SOI. E aí a metodologia de aprendizado em pequenos grupos acompanha o SOI do 1º ao 5º. Né? E lembrando que o RAM,
que a professora Vilane e o professor Alexandre estão aqui, ele vai do 1º ao 8º, ou seja, é um módulo horizontal. E a gente já vai se encaminhando para o final do nosso AFIAcast Paraíba. Você que está em casa teve uma aula, né, aqui com os nossos professores, e você pode também visitar o nosso YouTube da AFIA Paraíba, que vai ter outros podcasts com outros temas, né? Nós já tivemos 6 episódios, os 3 primeiros que falam do Masterclass 1, do Masterclass 2 e do SOI, né? O último AFIAcast a gente falou muito do SOI e da APG. Mas aí hoje, como a gente está falando de RAM e de SOI, a gente pôde também fazer esse resumo para você que está em casa e quer conhecer mais sobre a AFIA Paraíba, sobre a matriz da AFIA Paraíba, que é o que importa, né? É o método de ensino com que o seu filho, sua filha, você que é estudante, vai se formar médico. Professora Vilane, já deixo aqui, tá certo, o microfone para suas considerações finais. Aqui no AFIAcast Paraíba, pode mandar abraço para filho, para esposa, fica à vontade. Para esposo, para amigo. Já é para finalizar e se despedir, né? E pode fazer as suas últimas considerações sobre o tema de RAM. Convidar para quem não conhece, conhecer e etc. E Deltônio detalhou tão direitinho como era a APG que eu fiquei querendo detalhar mais como era RAM. Por né? favor, por favor. Então é assim, bem didático, né? A gente tem uma palestra do assunto, tipo sistema respiratório, né? Semiologia do sistema respiratório. Nós temos essa palestra numa semana. E nessa palestra a gente vai colocar tudo no sistema, no Canvas, né, que é o nosso sistema, né? A palestra, os slides, todo o material, a bibliografia e até alguns vídeos, né, institucionais assim do YouTube fazendo o exame físico do sistema respiratório, além do que a gente já deu na palestra. Então isso é um material teórico, né? Teórico, numa semana antes. Os alunos têm uma semana para estudarem isso e quando eles vêm para fazer a aula prática de RAM no centro de simulação, a gente já não vai dar mais aula nesse momento, né? A gente só vai só tutela. Então, vai haver uma simulação, né? Um dos alunos que vai ser espontâneo, né? Ele vai se prontificar para ser o médico, né, daquela situação, e a gente pode pegar outro aluno para ser ou um simulador ou um manequim para ser o paciente. Nesse momento, o resto da turma fica só observando, tá? Como vai ser, como ele vai evoluir isso, e isso vai ser na sala de debriefing, né, que a gente chama, ou então nos consultórios, e ele vai ficar à vontade. O aluno vai ficar à vontade para exercer a medicina ali, a sua consulta com o paciente, fazer tanto a parte da anamnese quanto a parte da semiologia, da técnica de semiológica que ele aprendeu há uma semana antes com a teoria, certo? Terminou esse momento, sem ninguém interromper o aluno, a gente volta, né, para a sala do debriefing, né, e a gente vai discutir. Aí ali é aberto a discussão, né, com os outros alunos, né? Os alunos vão dizer, eu perguntaria isso, faltou perguntar aquilo. Então, eles, né, que vão complementar entre si, inclusive na técnica, eu não colocaria o esteto aqui, eu faria a técnica assim, é assim. Então, eles, né, que vão ficar discutindo, né, a discussão para chegar no ponto da consulta ser a mais perfeita, né? A mais completa possível, né? A gente não interfere assim, dizendo como é o certo, mas a gente faz que nem Deltônio, né? A gente estimula para que eles cheguem, né, no que deveria ser feito, né? Sempre existe esse estímulo, né, para os alunos, né? E a gente estimula todos, aquele mais tímidozinho, aquele mais despojado, a gente sempre estimula os alunos de uma forma mais positiva, né, para que eles cheguem mais numa conclusão mais assertiva. Inicialmente, a gente sempre coloca para os alunos que eles não estão sendo ali não vai... que aquele momento
seja o mais reservado possível, né? Que eles não tenham, se eles não tiverem dispostos, ou se alguma coisa não estiver bem naquele dia, que não quiser participar, que eles podem se ausentar e tudo, para que não constranja, que nada vai constranger os alunos naquele momento, né? Não com ofensas, não com piadinhas, com chacota, se fez errado, nada. A gente deixa eles bem tranquilos, né? E tenta passar a maior segurança para eles em relação a isso. É tanto que não pode se entrar com um celular dentro do centro de simulação, né? Para ninguém ficar fazendo foto, filmar e depois, né, ficar com... diminuir o aluno por conta de algum erro. E também manter o foco. Exatamente. Lá no trabalho que eles estão fazendo. Então, eu vou deixar para a professora Vilane se despedir daqui a pouco. Que aí eu vou passar também para o professor Alexandre fazer também as considerações técnicas finais, né? Bom, a Vilane acho que falou tudo. Eu ainda estou em fase de namoro, porque eu cada vez mais me apaixono pelo método, me apaixono pela maneira de poder contribuir. E nós aprendemos também, né? Acaba que você aprende muito, você se surpreende como os alunos desenvolvem. O meu primeiro ano de RAM realmente foi emocionante, porque teve uma hora que eu pensei que eu ia chorar na sala de tanto acréscimo, de tanta verdade que os alunos conseguem passar e simular mesmo. Então, assim, eu só tenho a entender que temos muito a crescer, mas do jeito que está indo, é aquilo que eu falei ainda há pouco. A minha esperança de que vamos ter médicos melhores, mais preparados e diminuir um pouco esse ato que nós temos, como você bem colocou, né, de médicos tecnicamente, só técnicos e muitas vezes até tecnicamente ruins, porque você não vai ser um técnico bom se você não tem uma boa teoria. Eu gosto sempre de brincar com aquela coisa do o bom médico é aquele que sabe, além de operar, além de fazer um procedimento, ele sabe conversar, ele sabe ouvir e ele sabe interpretar o que o paciente quer. E eu acho que com essa metodologia, com o RAM, a gente acaba fortalecendo isso e favorecendo os nossos alunos a entenderem melhor esse conceito. Que bom. Professor Ideltônio, tem alguma consideração técnica ainda a fazer antes da despedida? Não, eu queria dizer de como esse método tem permitido a aprendizagem não só dos alunos, como da gente. O aluno traz o bom aluno, ele traz muita coisa para o grupo dele e que a gente também. Com certeza. Eu estava vendo, acho que 2 semanas atrás, o menino perguntou o seguinte: qual é o percentual de retirada de paratireoide em cirurgia de tireoide? Que eu não sabia se é 6,4%. Aprendeu. Tá entendendo? Também não sabia. Essa ideia não estava lá. E ele trouxe. Então, o aprendizado, ele é sempre muito inusitado. E cada sessão, ela é garantido que o aprendizado é aquele, mas o além daquele... Sempre vem. Sempre vem. Que maravilha. Estamos agora indo para os momentos finais aqui do nosso AFIAcast Paraíba, que é um programa que tem como objetivo discutir o ensino médico, né, no Brasil, mais notadamente sobre a matriz AFIA, a potencialidade da matriz AFIA. E nós recebemos hoje aqui a professora Vilane Vani, tá certo? O professor Alexandre Negri e o professor Ideltônio, para falar um pouco sobre a matriz AFIA, sobre a experiência com os alunos em sala de aula. E agora eu já vou direto passando para a professora Vilane fazer a sua despedida e deixar o abraço para quem ela desejar. Por favor, professora. Mais uma vez, agradecendo, né, esse momento com os professores. Foi muito bom, muito gratificante estar aqui. E meu abraço vai para cada um dos meus alunos. Tenham certeza que eu dou o melhor de mim para vocês. Emocionante, viu? Que maravilha. Professora, muito obrigado por estar aqui conosco, por compartilhar o seu conhecimento, sua experiência, e nós esperamos nos encontrar outras vezes para debater. E agora, professor Alexandre Negri vai fazer também seu abraço, deixar seu abraço aqui para as pessoas queridas. Eu tenho só a agradecer, né? Foi fantástica a tarde, muito obrigado. Vocês participaram, foi uma coisa assim bonita, forte e contundente. O meu abraço vai, como a minha colega colocou, para todos os alunos, mas eu queria estender esse abraço
a todos os professores. Tanto os professores que fazem parte já da PBL e aqueles que, como eu, há algum tempo atrás, não tinham a menor noção e talvez hoje ainda achem que o PBL é um método ruim, não vai acrescentar. Estudem um pouquinho, façam como os nossos alunos, né? Sintam-se obrigados a conhecer para poder realmente ter uma opinião formada. Porque eu não tenho a menor dúvida, eu posso até estar enganado, mas o PBL é inevitável. A formação, a tendência é ele estender para todas as faculdades, para todas as universidades, e eu não sei se isso vai demorar muito, não. Portanto, aprendam e beneficiem-se dele. Maravilha. Professor Ideltônio. Sérgio, eu queria mandar um abraço para os meus alunos de APG do SOI 2 e 4 agora. O grupo B no SOI 4 e o grupo 2 e o grupo A no SOI 2. E quero também dizer para os meus alunos de forma geral que a gente faz isso com muito amor e é muito acolhido pela instituição desde sempre. Quero agradecer o convite a Sérgio e a gente está junto nisso há muito tempo. A gente foi se transformando junto como pessoa, todos os nossos colegas. E eu quero fazer um último abraço em memória à professora Emília Pérez, que tanto me ajudou, que tanto colaborou comigo dentro da Faculdade de Ciência Médica, que entendeu minhas limitações, compreendeu que eu podia crescer, compreendeu que eu podia melhorar como professor e que está tão presente no meu dia a dia. Legal. Vá com Deus, professora Emília. Que maravilha, né? Então aqui ficou as considerações finais dos nossos convidados, né? A AFE, a Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, fez agora no mês de julho, né? 22 anos de faculdade, 20 anos de faculdade de medicina, né? Fica aqui a mensagem em memória à professora Emília, né? Professora Emília e toda a família que construiu a faculdade com todos nós. E também a professora Amélia, né, que também já não está mais conosco e também foi coordenadora do curso de nutrição. Deixo um abraço a todos os professores da AFIA Paraíba. Assistam o nosso podcast, né, o AFIAcast Paraíba. Coloque lá a observação de vocês. Diga os temas que vocês querem ouvir no próximo AFIAcast. Você que é aluno também, coloque suas observações, as perguntas que vocês querem que eu faça aqui para os nossos próximos convidados, e a gente vai compartilhar e fazer esse programa juntos, tá certo? Então, um abraço a todos vocês, a todos os alunos, professores, colaboradores. Quero deixar um abraço especial aos nossos colaboradores do laboratório. Legal. E do centro de simulação, que são fantásticos e que dão todo o suporte, aí Flávio e todo o time, que dão todo o suporte a todos os nossos professores, todos os nossos alunos. Forte abraço para vocês e até o próximo AFIAcast Paraíba.